Olá, eu sou Pedro Martelhan, do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos explorar uma história poderosa e cheia de significado, a jornada de Moisés e como ela reflete a caminhada dos escolhidos. Vamos falar sobre o que significa sentir o chamado, enfrentar os desafios de um propósito maior e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Você está pronto para descobrir como a história de Moisés pode iluminar a sua própria jornada e trazer respostas para as suas dúvidas espirituais? Então, fique comigo até o final. E enquanto isso, compartilhe nos comentários como você sente o seu chamado e os desafios que enfrenta nessa caminhada. Quero muito saber o que você vive. Se este conteúdo te inspira ou te ajuda, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa busca espiritual. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo para nos conectarmos ainda mais. Sabe, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos em uma missão especial, mas sem saber muito bem o que isso significa. Nos sentimos escolhidos, mas ao mesmo tempo questionamos a razão e o sentido desse chamado. E essa sensação de não pertencimento, de estar em um lugar onde as regras e os valores parecem não se alinhar com o que sentimos no fundo da alma, é algo que pode ser solitário e difícil de entender. Se você já sentiu isso, então talvez a história de Moisés possa te ajudar a encontrar algumas respostas e, quem sabe, uma nova forma de enxergar sua própria trajetória. Hoje vamos ver como Moisés, um homem aparentemente comum, foi envolvido em uma trama divina desde o seu nascimento, enfrentando momentos de profunda dúvida e, ao mesmo tempo, sendo guiado por uma força muito maior. A trajetória dele não é apenas um relato bíblico, é um espelho, um reflexo poderoso para todos aqueles que sentem que a vida tem algo a mais reservado para eles, que têm a sensação de um propósito que ainda não compreendem totalmente. E quero que, ao longo deste vídeo, você reflita sobre a sua própria jornada. O que te faz sentir que você tem um papel especial neste mundo? Em que momentos você já se sentiu chamado para algo maior, mesmo sem saber ao certo o que isso significava? Pense nisso enquanto exploramos cada etapa da vida de Moisés, porque, assim como ele, muitos de nós enfrentamos incertezas, dúvidas e até resistências internas. Moisés começou a vida cercado por perigo, mas protegido por uma força invisível que parecia guiá-lo desde o berço. Ele foi salvo de uma morte certa e, de uma maneira que foge à nossa compreensão, foi preservado para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Da mesma forma, quantos de nós passamos por situações em que, olhando para trás, percebemos uma espécie de proteção especial, como se houvesse algo nos guiando e preservando, até mesmo nos momentos mais escuros. E não é só isso. Moisés cresceu em um ambiente que não era seu, um palácio luxuoso, cheio de poder e influência, mas que, ao mesmo tempo, estava completamente desconectado do sofrimento do seu próprio povo. Ele vivia entre dois mundos e, em algum momento, teve que escolher entre o conforto e a verdade. Quantos de nós já não experimentamos essa mesma divisão interna? Esse sentimento de que estamos entre dois mundos, como se fôssemos estrangeiros em um lugar que não é totalmente nosso. Essa sensação é muito comum para aqueles que carregam um chamado especial. E é aqui que a jornada de Moisés começa a nos mostrar algo essencial, que os escolhidos nem sempre têm um caminho fácil ou claro. Muitas vezes esse caminho é cheio de decisões difíceis e momentos em que precisamos ser fortes para seguir aquilo que sentimos como verdade. Assim, começamos a entender que, desde o seu nascimento, Moisés foi destinado a algo maior. Quando ainda era um bebê, sua vida já estava em risco. O faraó do Egito havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos, mas, em meio a esse decreto de morte, ele foi protegido por uma força misteriosa. Sua mãe, em um ato de coragem e desespero, colocou-o em um cesto no rio Nilo, confiando que o destino cuidaria dele. E foi exatamente o que aconteceu. A filha do próprio faraó o encontrou e, movida por compaixão, decidiu criá-lo como seu filho,
dando-lhe uma vida de conforto e privilégios dentro do palácio. Esse início de vida nos traz uma reflexão poderosa. Moisés não foi criado no meio do seu povo, mas sim em um mundo de abundância e poder. Ele viveu como um príncipe egípcio, mas com sangue hebreu. Essa dualidade, essa diferença, era algo que ele carregava sem compreender plenamente o motivo. Quantos de nós que sentimos esse chamado também já experimentaram uma sensação parecida? A sensação de que não pertencemos totalmente ao mundo ao nosso redor, de que estamos sendo preparados para algo que ainda não entendemos. É como se algo maior já estivesse atuando em nossa vida, mesmo antes de termos consciência disso. Moisés cresceu dividido, carregando uma identidade dupla. Ele era um hebreu de nascença, mas um egípcio por criação. E com o tempo, ele começou a perceber as dores e os sofrimentos do povo hebreu, que vivia em escravidão enquanto ele desfrutava do privilégio do palácio. Imagine a complexidade desse sentimento. Saber que sua própria origem estava ligada à dor daqueles que eram seus irmãos de sangue, enquanto ele vivia em meio ao luxo, numa realidade totalmente diferente. Isso gerou nele um conflito interno, uma inquietação, um incômodo que ele não podia ignorar. E essa inquietação é algo muito familiar para quem sente o chamado dos escolhidos. É um tipo de despertar que começa com um desconforto, uma sensação de que a vida como ela está não faz mais sentido. É quando percebemos que, para seguir em frente, precisamos buscar algo além do que vemos ao nosso redor. Foi isso que começou a transformar Moisés. Ele não podia mais viver como se a dor do seu povo não fosse sua também. E em um momento de impulsividade e justiça, ele tomou uma atitude drástica e impensada. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés reagiu e acabou tirando a vida daquele homem. Esse ato mudou tudo. Moisés se viu forçado a fugir, abandonar o luxo e o conforto do Egito e se exilar em um deserto. E aqui temos mais um paralelo importante. Quantos de nós, ao tentar atender o chamado, nos vemos confrontados com erros ou decisões difíceis, com consequências que nos empurram para uma jornada de solidão e reflexão? Muitas vezes, o chamado dos escolhidos nos coloca em situações onde temos que abandonar a nossa zona de conforto, nos afastar de tudo o que conhecemos e seguir por um caminho incerto e árido, onde somos forçados a enfrentar nossos próprios medos e limites. Moisés passou anos no deserto, longe de tudo o que conhecia, longe das riquezas do palácio, mas também longe do sofrimento do seu povo. Foi nesse período que ele começou a se transformar. Foi nesse isolamento que ele começou a compreender que havia algo maior em sua trajetória. E aqui, mais uma vez, vemos a jornada de um escolhido. O deserto é um lugar de provação, mas também de transformação. É no deserto que começamos a escutar a nossa verdadeira voz, aquela que talvez estivesse abafada pelo barulho da vida comum. E assim como Moisés, muitos de nós enfrentam esses desertos em algum momento da vida. Esses períodos de solidão e silêncio, onde nos questionamos, onde tudo parece incerto. Mas é nesse exílio, nesse aparente abandono, que a transformação mais profunda começa a acontecer. Depois de muitos anos no deserto, Moisés estava, aparentemente, levando uma vida tranquila e simples. Ele havia se estabelecido, se casado e se tornado pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos nas terras de Midian. Talvez ele pensasse que sua jornada como escolhido havia terminado, que seu destino estava apenas ali, longe de tudo e de todos. Mas, como tantos escolhidos, ele foi surpreendido por um chamado inesperado. E esse chamado veio de uma forma que transformaria completamente sua vida. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo inusitado. Uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Era uma visão que desafiava a lógica e a natureza, e ele se aproximou para entender o que estava acontecendo. E nesse momento, Deus falou com ele. Era o Senhor revelando-se em meio ao fogo e chamando Moisés para uma missão que ele jamais imaginaria. Deus o convocou para voltar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Esse encontro com a sarça ardente simboliza o despertar espiritual.
É aquele momento em que uma força maior se revela para nós, chamando-nos para algo que está muito além da nossa compreensão. Para muitos escolhidos, esse tipo de chamado pode não ser uma sarça em chamas, mas talvez um acontecimento inesperado, uma intuição profunda, ou um sentimento que surge do nada e desafia tudo o que acreditávamos sobre quem somos e o que deveríamos fazer. E o mais impressionante é que, diante desse chamado, a nossa primeira reação muitas vezes é a dúvida. E foi exatamente o que Moisés sentiu. Ele hesitou, questionou e até argumentou com Deus. Como ele, um homem com dificuldades de comunicação, sem experiência como líder, poderia ser aquele que libertaria um povo inteiro do império mais poderoso da época? Ele se sentia pequeno, incapaz, inadequado para a missão. Ele tentou argumentar, explicar suas limitações, talvez até esperando que o Senhor escolhesse outra pessoa. Mas Deus não o deixou fugir. Ele disse a Moisés que estaria com ele e que ele não precisaria fazer essa jornada sozinho. Deus deu a ele a segurança de que, com sua ajuda, Moisés seria capaz de cumprir seu chamado. Essa resistência inicial é uma experiência muito comum para os escolhidos. Diante de um chamado maior, muitos de nós sentimos medo, insegurança e até uma profunda resistência. Não nos sentimos prontos ou dignos de algo tão grande. E quantas vezes tentamos argumentar com a vida, com Deus, buscando razões para adiar ou evitar esse chamado, porque ele nos tira da zona de conforto e nos desafia a sermos muito mais do que acreditamos ser. Essa resistência é uma parte do processo e é também um teste de fé, porque no fim, o chamado não depende apenas de nossas habilidades, mas de nossa disposição em confiar. Assim como Moisés, muitos escolhidos sentem que têm limitações que os impediriam de cumprir sua missão. Mas o que Deus mostrou a Moisés e o que ele mostra a cada um de nós é que o verdadeiro poder não vem de nossas habilidades, mas da nossa fé e da presença divina ao nosso lado. Quando aceitamos o chamado, mesmo com medo e dúvidas, abrimos caminho para que essa força maior nos guie e nos capacite. Então, Moisés decidiu confiar, mesmo que com hesitação. Ele aceitou o chamado e deu início a uma jornada que seria cheia de provações, desafios e, acima de tudo, momentos de profunda transformação. Essa decisão de seguir adiante, mesmo sem ter todas as respostas, marca o início de uma nova fase. E é exatamente essa atitude de fé, de coragem, que é necessária para qualquer escolhido. Porque, no fundo, aceitar o chamado é aceitar que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Ao seguir para o Egito, Moisés já não era o mesmo. Ele havia sido transformado por aquele encontro com a sarça ardente, por aquele diálogo com Deus e por sua decisão de confiar e seguir em frente. Ao aceitar o chamado de Deus e retornar ao Egito, Moisés se viu diante de uma das missões mais desafiadoras de sua vida. Ele não era apenas um homem retornando ao seu passado. Ele estava ali para confrontar o faraó, desafiar um império e libertar um povo. Mas essa jornada não seria simples nem imediata. Havia obstáculos enormes, batalhas e, principalmente, um longo caminho pelo deserto pela frente. E quando finalmente conseguiu a liberdade do povo hebreu e conduziu-os para fora do Egito, Moisés se tornou muito mais do que um libertador. Ele assumiu o papel de guia, liderando seu povo em uma travessia pelo deserto que duraria 40 anos. E o deserto, na história de Moisés, é um símbolo poderoso para todos os escolhidos. É um lugar de provação, onde cada passo exige fé, resistência e perseverança. Esse deserto onde Moisés guiava seu povo é um espelho para as jornadas espirituais de tantos escolhidos. Cada um de nós, em algum momento, se encontra em seu próprio deserto, enfrentando momentos de dúvida, de cansaço, de medo. São períodos em que tudo ao nosso redor parece árido e as respostas que buscamos parecem distantes. O deserto é um lugar onde as nossas fraquezas e limitações ficam expostas. É onde aprendemos a confiar em algo maior do que nós mesmos, porque sem essa fé, o deserto pode se tornar insuportável. E Moisés não estava isento de dificuldades. Ele enfrentou a resistência do próprio povo, que muitas vezes duvidava da sua liderança,
que se rebelava e até desejava retornar ao Egito, mesmo que isso significasse voltar à escravidão. Imagine a frustração e a dor de Moisés ao ver que aqueles a quem ele libertou agora questionavam sua capacidade de guiá-los. Mas ele persistiu. Ele continuou guiando, mesmo em meio às críticas, mesmo quando a fé dos outros oscilava. E essa é uma lição importante para os escolhidos. Às vezes, ao atender o chamado, enfrentamos incompreensão, resistência e até oposição daqueles que estão ao nosso redor. Ser escolhido, ser um guia, significa lidar com os desafios não só do caminho, mas também com os desafios de liderar e inspirar outras pessoas. Muitas vezes, isso exige paciência, empatia e a habilidade de ver além das críticas e dúvidas. Mas, assim como Moisés, é importante lembrar que a nossa missão não depende do reconhecimento ou da aprovação dos outros. A missão de Moisés vinha de Deus, e ele sabia que era preciso confiar nesse propósito, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Ele não desistiu, porque sua fé era maior do que as dificuldades que enfrentava. E, para os escolhidos, essa é uma verdade fundamental. Quando o chamado é verdadeiro, a força para continuar vem de uma fonte muito maior, que nos sustenta mesmo nos momentos de maior fraqueza. Essa jornada pelo deserto também foi um período de aprendizado e transformação. Moisés aprendeu a liderar, a ouvir a voz de Deus em cada decisão e a se tornar o guia que seu povo precisava. E o próprio povo, mesmo em meio a tantas dúvidas e dificuldades, foi transformado por essa caminhada. O deserto os preparou para algo maior, forjando em cada um a fé e a resistência necessárias para entrar na terra prometida. Assim como Moisés, muitos de nós passam por esses desertos em nossa jornada espiritual. São tempos de preparação, onde aprendemos a confiar, a escutar, a nos tornarmos pessoas mais fortes e capazes. O deserto é onde o nosso caráter é moldado e onde a nossa fé é refinada. E no final, é esse processo que nos torna prontos para alcançar os propósitos maiores que Deus tem para nós. Moisés liderou seu povo até a fronteira da terra prometida e mesmo que ele próprio não tenha entrado, ele cumpriu sua missão. Ele foi o guia, o libertador, o líder escolhido. E essa é a lição final para os escolhidos. Cumprir o chamado não significa que todas as nossas aspirações pessoais serão atendidas, mas sim que nosso propósito maior será realizado. Ao refletirmos sobre a história de Moisés, vemos que sua jornada é muito mais do que um simples relato. É um símbolo da caminhada de todo aquele que sente um chamado especial, um propósito que muitas vezes ainda não é totalmente claro. Moisés passou por momentos de dúvida, enfrentou resistências, errou, foi moldado pelas adversidades e ainda assim cumpriu sua missão. Ele nos mostra que o caminho de um escolhido nem sempre é fácil ou direto, mas é sempre significativo, transformador e repleto de lições que nos preparam para algo muito maior. A jornada de Moisés também nos ensina que, assim como ele, todos nós passamos por desertos, períodos de solidão e provação que nos desafiam profundamente. É nesses momentos que somos chamados a acreditar, a continuar, a persistir, mesmo quando a fé parece ser nossa única força. E muitas vezes é nesse processo que o propósito maior começa a se revelar. Então eu te pergunto, o que você sente como seu chamado? O que o seu coração te diz, mesmo que o mundo ao seu redor não compreenda? Talvez você esteja passando pelo seu próprio deserto agora, enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Talvez você sinta que não possui todas as respostas, que há dúvidas e incertezas pelo caminho. E tudo isso faz parte da jornada de quem é escolhido. Assim como Moisés, todos nós temos a oportunidade de descobrir algo maior em nós mesmos. Algo que transcende nossas limitações, medos e dúvidas. A história dele é um convite para que você também veja cada dificuldade como uma preparação, cada obstáculo como um teste de fé e cada momento de dúvida como uma oportunidade para se conectar com essa força divina que guia os escolhidos. Então, ao encerrar esse vídeo, eu convido você a olhar para a sua vida e para os desafios que você enfrenta com novos olhos. Encare-os como parte do seu próprio caminho sagrado. E lembre-se, você não está sozinho.
Assim como Moisés, você também é guiado, protegido e preparado para algo maior. Se esse conteúdo falou ao seu coração, eu te encorajo a deixar nos comentários como você sente esse chamado na sua vida e o que a história de Moisés te ensinou. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma palavra de força e inspiração. E se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seu caminho, por mais desafiador que seja, faz parte de um propósito maior. Seja firme, tenha fé e confie na jornada dos escolhidos.